Olá, hoje iremos apresentar uma aula sobre sistemas distribuídos. Com a evolução dos processadores, redes de interconexão, memórias, sistemas operacionais, linguagens e outros componentes de computador, surgiram novas arquiteturas paralelas e distribuídas. E vamos falar dois exemplos deles, o peer-to-peer e a computação em grade. Esse trabalho é requisito de avaliação da matéria de Sistemas Distribuídos do professor Valdir Cirqueira, da Faculdade de Ciências e Empreendedorismo, FACEMP. A nossa equipe é formada por Raeli Brandão, Felipe Santos, Lucineide Cruz e eu, Gabriel Fonseca. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as características do sistema peer-to-peer. No sistema peer-to-peer, o seu design garante que cada usuário possa contribuir com recursos para o sistema. Apesar de poder se diferenciar nos recursos, todos os nós em um sistema peer-to-peer possuem as mesmas capacidades funcionais e responsabilidades. A descentralização. A correta operação de sistema peer-to-peer não depende da existência de um sistema de administração centralizado. Num sistema totalmente descentralizado, não só todos os hospedeiros são iguais, mas também não há hospedeiros com atribuições especiais, como administração e descobertas nos serviços. Na prática, construir sistemas totalmente descentralizados pode se tornar difícil, o que faz os projetistas geralmente adotarem paradigmas híbridos na construção de aplicações. O DNS, por exemplo, é um protocolo peer-to-peer, porém com um senso embutido de hierarquia. E há outros exemplos de sistema peer-to-peer também, no seu núcleo, e com a organização semi-centralizada, como o Napster e o BitTorrent. A heterogeneidade dos recursos envolvidos é uma preocupação que deve ser levada em conta durante o seu projeto. Computadores e conexões administradas por diferentes usuários e organizações não têm garantias de ficarem ligados, conectados ou sem falhas, o que os torna necessariamente recursos voláteis. Isso torna a disponibilidade dos nodos de uma rede peer-to-peer imprevisível. Essa imprevisibilidade não permite garantir acesso a recursos individuais, já que eles podem falhar. Para contornar isso, é possível lançar a técnica de replicação, que vai diminuir consideravelmente a probabilidade de falha ao acessar um objeto replicado. A replicação também pode se tornar o sistema mais confiável, se utilizado para neutralizar as ações de nodos maliciosos, que vão interceptar o sistema e corromper os dados através de técnicas de tolerância a falhas bizantinas. Bom, agora vamos falar sobre os requisitos de uma aplicação peer-to-peer. Para funcionar eficientemente, os sistemas peer-to-peer devem se preocupar com os seguintes requisitos não funcionais, como a escalabilidade global, a otimização de interações locais entre nodos vizinhos, a disponibilidade, segurança dos dados e a anonimidade, negabilidade e resistência à censura. Vamos abordar cada um deles detalhadamente. A escalabilidade global. Um dos objetivos das aplicações peer-to-peer é explorar os recursos de hardware de um grande número de hospedeiros conectados à internet. Assim, essas aplicações devem ser projetadas de modo a suportar o acesso de milhões de objetos em dezenas ou centenas de milhares de hospedeiros. Na otimização de interações locais entre nodos vizinhos, a distância de rede entre os nós que interagem tem um impacto substancial na latência das interações individuais, como, por exemplo, clientes requisitando acesso a recursos. A carga do tráfego de rede também é impactada por isso. As aplicações devem colocar os recursos perto dos nós que mais os utilizam. Na disponibilidade, a maioria dos sistemas peer-to-peer são constituídos de computadores hospedeiros, que são livres para se juntar ou sair do sistema a qualquer hora. Além disso,
Os segmentos de redes utilizados não são gerenciados por alguma autoridade, nem possuem garantias de qualidade de serviço. Um grande desafio para sistemas peer-to-peer é prover um sistema confiável, apesar desses fatos. Quando novos hospedeiros se juntam, eles devem ser integrados ao sistema e a carga deve ser redistribuída para explorar esses novos recursos. Quando eles saem do sistema voluntariamente ou involuntariamente, o sistema deve detectar a partida deles e redistribuir suas cargas e os seus recursos. A segurança de dados em sistema de escala global, com participantes de origens diversas, confiança deve ser com o uso de autentificação e mecanismos de criptografia para garantir a privacidade dos dados e da informação. A anonimidade, negabilidade e resistência à censura. A anonimidade é uma preocupação legítima em muitas situações que demandam resistência à censura. Um requisito relacionado é que hospedeiros que guardam dados devem ser capazes de negar plausivelmente a responsabilidade sobre a posse e o suprimento deles. A utilização de um grande número de hospedeiros em um sistema peer-to-peer pode ser útil em alcançar essas propriedades. A distribuição do sistema peer-to-peer. A organização de uma aplicação cliente-servidor numa arquitetura multicamadas distribui o processamento colocando os componentes lógicos em máquinas diferentes. A essa distribuição se dá o nome de distribuição vertical. Uma distribuição vertical facilita o gerenciamento dos sistemas, pois divide as funções lógicas e físicas entre várias máquinas, onde cada uma é responsável por um grupo específico de funções. Uma abordagem alternativa à distribuição vertical, bastante comum nas arquiteturas modernas, se baseia na distribuição dos clientes e dos servidores, o que se chama de distribuição horizontal. Nessa distribuição, um cliente ou um servidor pode estar fisicamente divididos em partes lógicas equivalentes, onde cada uma opera sobre a própria porção de dados, o que balanceia a carga. Olhando de uma perspectiva de outro nível, os processos que constituem o sistema distribuído são todos iguais. Isso significa que as funções necessárias devem estar em todos os processos que constituem um sistema distribuído. Como consequência, a maior parte da interação entre os processos e simetria, cada um processo atua como um cliente e um servidor ao mesmo tempo. Sistemas híbridos. Os sistemas centralizados são simples de implementar e gerenciar, entretanto, são um gargalo em potencial, uma vez que o servidor central tem capacidade limitada e não pode suportar o aumento da demanda. Por outro lado, os sistemas descentralizados são escaláveis, mas isso demanda certa complexidade de implementação, principalmente nas questões de tolerância à falha e descoberta de recursos. Estruturas híbridas são implementadas novamente em sistemas distribuídos colaborativos. A principal preocupação em muitos desses sistemas é como se juntar ao sistema, para o qual muitas vezes um esquema tradicional cliente-servidor é adotado. Uma vez que o modo se junta ao sistema, ele pode utilizar um esquema totalmente descentralizado para a colaboração. Um conceito importante do paradigma peer-to-peer é a rede sobreposta, ou rede overlay. Na rede overlay, os nós são formados pelos processos e os enlaces são representados pelos possíveis canais de comunicação, que são tipicamente as conexões TCP. No geral, um processo não pode se comunicar diretamente com outro processo arbitrário, mas só pode enviar mensagem através dos canais de comunicação disponíveis. Nesse sentido, cada nó possui um conjunto de vizinhos que, por sua vez, possuirão outros conjuntos de vizinhos. Existem basicamente dois tipos de redes sobrepostas, as redes estruturadas e as redes não estruturadas. Agora vamos falar um pouco sobre plataformas peer-to-peer.
Com a popularização deste tipo de aplicação, surgiu um esforço em prover plataformas para o desenvolvimento de aplicações peer-to-peer, de tal maneira que estas possam comunicar-se entre si. O Windows Peer-to-Peer Network é uma API para a utilização dos serviços, sendo feita na linguagem C. Já o XSnap provê, além de uma API de serviços P2P, também um framework para desenvolvimento das aplicações em si, incluindo recursos de interface gráfica com o usuário. Um framework P2P, portanto, vai além de uma plataforma para comunicação P2P, provendo serviços adicionais não necessariamente relacionados com a comunicação em si, mas indispensáveis para o desenvolvimento rápido de aplicações baseadas nesta arquitetura. Agora vamos falar da computação em grade. Os altos custos que envolvem a aquisição de supercomputadores dedicados e a constante melhoria nos projetos de computadores pessoais e na estrutura de redes locais levou à ideia de se utilizar computadores pessoais independentes interconectados em rede como plataforma para executar aplicações paralelas e distribuídas. A computação em grade é um grupo de computadores em rede que trabalha em conjunto como um supercomputador virtual, para executar tarefas grandes, como analisar grandes conjuntos de dados e modelagem do clima. A grid funciona através de protocolos, o que permite uma flexibilidade entre os membros. Dizemos que estes são heterogêneos, pois alguns sistemas distribuídos exigem que seus membros sejam exatamente iguais, o que facilita a administração do sistema. A computação em grade é tão poderosa que exige grids com dezenas de subgrids. Bom, agora vamos falar sobre os requisitos de uma aplicação peer-to-peer. Para funcionar eficientemente, os sistemas peer-to-peer devem se preocupar com os seguintes requisitos não funcionais, como a escalabilidade global, a otimização de interações locais entre nodos vizinhos, a disponibilidade, segurança dos dados e a anonimidade, negabilidade e resistência à censura. Vamos abordar cada um deles detalhadamente. A escalabilidade global. Um dos objetivos das aplicações peer-to-peer é explorar os recursos de hardware de um grande número de hospedeiros conectados à internet. Assim, essas aplicações devem ser projetadas de modo a suportar o acesso de milhões de objetos em dezenas ou centenas de milhares de hospedeiros. Na otimização de interações locais entre nodos vizinhos, a distância de rede entre os nós que interagem tem um impacto substancial na latência das interações individuais, como, por exemplo, clientes requisitando acesso a recursos. A carga do tráfego de rede também é impactada por isso. As aplicações devem colocar os recursos perto dos nós que mais os utilizam. Na disponibilidade, a maioria dos sistemas peer-to-peer são constituídos de computadores hospedeiros, que são livres para se juntar ou sair do sistema a qualquer hora. Além disso, os segmentos de redes utilizados não são gerenciados por alguma autoridade, nem possuem garantias de qualidade de serviço. Um grande desafio para sistemas peer-to-peer é prover um sistema confiável, apesar desses fatos. Quando novos hospedeiros se juntam, eles devem ser integrados ao sistema e a carga deve ser redistribuída para explorar esses novos recursos. Quando eles saem do sistema voluntariamente ou involuntariamente, o sistema deve detectar a partida deles e redistribuir suas cargas e os seus recursos. A segurança de dados em sistema de escala global, com participantes de origens diversas, confiança deve ser com o uso de autentificação e mecanismo de criptografia para garantir a privacidade dos dados e da informação. A anonimidade, negabilidade e resistência à censura. A anonimidade é uma preocupação legítima em muitas situações que demandam resistência à censura. Um requisito relacionado é que hospedeiros que guardam dados devem ser capazes de negar plausivelmente a responsabilidade sobre a posse e o suprimento deles.
A utilização de um grande número de hospedeiros em um sistema peer-to-peer pode ser útil em alcançar essas propriedades. Espero que tenham gostado da nossa aula e que tenhamos te ajudado a conhecer um pouco mais sobre essas tecnologias tão importantes. Se gostou, deixe o seu like e compartilhe.